Olá, retornando. Boa noite. Vamos chamar a convidada. Oi, Ana. Te mandei a solicitação. Vê se você consegue entrar. Boa noite. Oba, Ah, peraí, deixa eu tentar entrar de novo. acontece. Nossa, a primeira vez que eu fiz a live no Instagram, eu nem sabia mexer nos botões. Vamos assinar para todos. Oi, Cíntia. Olha quem voltou. Vamos chamar. Agora vai dar certo, ela vai entrar. Erros técnicos. Mas o suporte já resolveu. 5 estrelinhas pro suporte. Cadê você, suporte? Se manifeste nos comentários. Ai. Nossa, que vontade que eu tô de comer doce, meu Deus. Aquelas balinhas finas. Tomar água e fingir que é uma balinha fina. O volume tá bom? Tá perfeito, prontinho. Eu acho que é o carregador. Eu não consigo tirar o carregador aqui. Acho que ela não tá conseguindo entrar de novo. Tum, 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 tum. Ela só precisa mudar o carregador. Sim. Ah, mas o Instagram é meio esquisito mesmo, né? Pra mexer com live. Meu Deus. Estou debaixo das cobertas. E aí, gente, como vocês estão? Vamos conversar, trocar ideias aqui. Até ela vir. Se ela não conseguir, depois a gente marca uma no YouTube. Quase que eu falei YouTubas. Eu tenho péssimo hábito de chamar o YouTube de YouTubas. Jesus Christ. Vocês riem, né? É só vergonha. Quando você percebeu que era meio fora da casinha. Eu acho que a pergunta é: quando foi que eu me senti normal? Nunca. Desde criança eu já me senti meio perdida. Agora eu acho que vai dar certo, ó. Lá vem ela. Mas o YouTube está merecendo esse título. Verdade.
Olha, agora sou eu que não consigo clicar aqui. Acho que agora foi. Nossa, tudo bem. Tudo bem. Eu não estava conseguindo entrar naquele telefone, que aquele telefone ele tá com problema na minha câmera. Aí eu falei, esse aqui não vai dar. Eu fui mudar de telefone. E aí mudei de lugar também. Entendi. Gratidão, seja bem-vinda. Só para Gratidão. deixar um suspense no ar. Desculpa, pessoal. Veja bem, eu não sou faninha, eu não sou expert em Instagram. Meu negócio é YouTube. Eu também estou me acostumando com o Insta. Mas aos pouquinhos a gente vai, né? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, querida. Gratidão ter você aqui. Obrigada. Obrigada pelo convite. Gratidão por estar aqui com vocês também, com a sua audiência. Estava lá convidando de novo o pessoalzinho que é mais esquecido. Eu gosto de convidar sempre em cima do horário. Estava lá compartilhando nos grupos meus, lá do WhatsApp, lá no Instagram também. Então, um beijo para todos vocês aqui desse chat, desse vídeo. Um abraço no coração de todos. Gratidão pelo convite. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória espiritual, como que começou, a sua jornada, todo o seu trabalho também. Então, tipo assim, a pergunta seria, como que começou esse despertar teu, pessoal? Da onde surgiu esse lado teu com a espiritualidade? Eu acho que eu já fui um pouquinho fora da caixinha, né? Sempre, porque eu não me convencia muito fácil, né? Com as coisas que me ensinavam, né? Eu fui criada numa família católica, né? Então, assim, a minha mãe era muito religiosa, então contava, inclusive, algumas percepções que ela tinha. Então, ela teve aí uma experiência de quase morte, né? Então, ela deixava isso meio um ponto de interrogação, que ela dizia que ela estava aqui por algum motivo, mas ela já era para ter ido. Então, assim, ela sempre foi aberta, né, para algumas coisas, porém muito cética, né, assim, ela não queria acreditar em nada também, sabe? Então, assim, se eu fosse falar para ela que eu tinha visto o disco voador, nossa mãe, ela mandava me internar. E realmente eu vi discos voadores, né? Junto com meu pai, inclusive, que ele é muito mais aberto para essas coisas do que minha mãe, mas a minha mãe é que mandava em casa, né? Então, assim, e ele era muito meu parceiro nesse sentido. E nesse dia que eu vi esses discos voadores, foi uma emoção muito grande, porque eram luzinhas, né? Como se fosse assim que estivessem conversando. No caso eram 3, depois eram 5, pareciam estrelinhas, e daqui a pouco elas foram para cada lado, assim. Então foi uma coisa muito emocionante, porque nós estávamos juntos, né? E vendo, e ele falou, mas isso não é avião? Eu também acho que não. Então eu comecei a pensar fora da caixinha, já com 14, 15 anos. E depois eu fui acabar escolhendo esse segmento da psicologia, né? Me formei em psicologia, mas nunca fui adepta a seguir rigorosamente aos ensinamentos somente de Freud, porque eu achava ele um chato, não gostava vamos dizer assim, da história dele, né? A bibliografia dele como pessoa, então não batia muito comigo, mas eu tinha que estudar, tinha que passar de ano, né, gente? Então, a gente tinha que seguir aquela cartilha. Eu era muito mais adepta do Jung, por ele ser uma pessoa, não é porque ele é dissidente, que eu adoro dissidentes, viu? Mas, assim, era porque ele tinha um conteúdo maior, abrangente, ligado com a espiritualidade, ligado com os arquétipos, ligado com as cartas, e sempre fui muito voltada para isso, né? Porém, não tinha aprendido ainda nada que se ligasse ao tarô, porque eu queria seguir uma linha mais clássica, e por puro preconceito, eu acabei demorando 15 anos da minha vida, mesmo sendo avisada que eu tinha que seguir por esse caminho,
E essa pessoa que me avisou falou, olha, enquanto você não realizar isso, enquanto você não acreditar que você pode utilizar essa energia, tua vida vai dar sempre voltas, você vai ter muitas dificuldades, né? E aí eu falei, nossa, essa pessoa está me rogando praga, porque eu vim aqui bater um papinho com ela, eu sou tão legal com essa pessoa, ela veio me falar isso. Aí eu falei, nossa, acho que não tem nada a ver. Demorei 15 anos e lá fui eu, numa pessoa, né? Porque eu estava trabalhando na época, nesses 15 anos, eu acabei casando, tendo meus filhos, montei um espaço muito bacana, mas ligado a festas, eventos, casamentos, né? Então, eu fui o primeiro dia da noiva com a família, né? Então, fazia vestido de noiva, fazia tudo que era voltado para o casamento, então, era o cerimonial, eu tinha uma empresa onde trazia o teatro municipal para dentro da minha casa, eles alugavam espaço. Então, esse local era muito bacana, porque foi a primeira casa em São Paulo, né? No Planalto Paulista, quem conhece aqui em São Paulo, que conhece ali onde tem o Clube Sírio-Libanês, é ali pertinho. E lá eu fiquei 11 anos nessa casa, montei esse espaço, trabalhando energeticamente com as noivas, com as madrinhas, com a mãe. Continuei o trabalho terapêutico lá, mas assim, eu estava muito ligada a festas, eventos, né? E essas coisas. E num belo dia, sempre ligada a Saint Germain, a cor lilás e tudo mais. E num belo dia, chegou uma cliente lá, e me questionou, falando que eu tinha. Ela tinha visto em mim uma imagem de alguém que estava perto, né, de mim, e no caso que ela perguntou se eu tinha acesso, porque eu usava tinha muitas pedras, né, as ametistas, que eu sempre gostava muito. Na época eu estava indo pela Fraternidade Branca, frequentando aí um espaço, lá em Moema. E aí ela me falou assim, olha, você tem uma aura diferente, talvez seja por isso que você se ligue tanto à estética, à beleza. Tem um gato aqui, viu, gente? Espera um pouquinho. Ele está derrubando minhas coisas. Vou apresentar ele. Eba, chegou! Aqui é o Billy. Esse é o Billy. Ele tá Então, cresceu, viu? Cresceu em 2 meses. Hoje ele está com 4 meses, adotado. Então, assim, mas é um sapeca. E ele, onde eu estou, ele vai atrás. Então, o que aconteceu, gente? Nesse dia, foi muito engraçado que 15 dias antes eu comecei a ter uns sonhos recorrentes com o Taj Mahal, né? Aquele espaço, assim, lindo, maravilhoso, que tem aqui aquela imagem poética da história e tudo mais, né? E lá de dentro sempre saía uma pessoa com um turbante, aquele homem lindo, maravilhoso, né, com aquelas roupas indianas, e ele era presente toda noite. Eu sonhava, mas que coisa, né? Quem será essa pessoa? Quem será essa pessoa? E de repente essa cliente sentou na minha frente para tratar do casamento da filha, e eu estava atendendo. E aí, o que aconteceu? Ela falou para mim assim, eu vi o livro que ela tinha em cima da mesa e, por acaso, gente, era o livro de ouro de Saint-Germain. E aí, ela tinha dentro do livro a fotografia do Saint-Germain, que eu não conhecia. E eu falei, nossa, eu conheço essa pessoa, essa pessoa que está na foto. Era do sonho. E ela falou, ele é um Saint Germain. Eu ia naquela correria, né, de tentar pagar as contas e trabalhar muito. Então, eu trabalhava muito de finais de semana e tudo mais. E a gente acaba deixando isso passar, né, não vai atrás. E ela pegou e me falou assim, você conhece ele? Eu falei, conheço, porque ultimamente ele está se apresentando muito nos meus sonhos. Eu falei, então você tem que ir em busca dessas informações, porque ele está presente aqui perto de você. Por isso que você gosta tanto das pedras lilás, você tem que ir atrás, né? E aí eu falei, nossa, que coisa, né? E o teu limite aqui nesse espaço está terminando. Eu falei, meu Deus do céu, e não é que é mesmo, eu acho que eu vou encerrar a empresa, né? Vou fechar a empresa, estava pensando nisso. E aí eu fui buscar. Gente, eu estou falando demais.
Não, essa história tá incrível. Tô assim, Eu desinvestei a e falar. aí, Então, aí essa pessoa me falou assim, olha, eu conheço uma benzedeira. Porque de repente você está aí com algumas entidades que estão deixando você triste, meio preocupada, tal, né? E essa pessoa eu fui com a minha cunhada, que gostava muito dessas coisas, né? Ela falou, eu vou. Ela era perto do Jockey Club, aqui de São Paulo. E era uma senhorinha, sabe aquelas senhorinhas que você vê que ela é bem velhinha, a pelinha bem enrugada, e ela usa as ervas, né, amassadas aí para benzer as pessoas, né, com arruda e tudo mais. Uma gracinha, a salinha dela cheia de imagens, parecia um templo. E era uma velhinha benzedeira. Eu falei, ai, que graça. E todo mundo sentado ali nas cadeiras, ali fora, esperando ela chamar, né? E quando eu entrei, eu não precisei falar nada, porque eu nunca tinha ido lá, não conhecia aquela senhora. Eu falei, eu vim só me benzer. Estou só me benzendo, estou precisando de luz e tal. E aí ela veio e falou para mim assim, minha filha, você tem 2 ciganos perto de você, uma cigana e um cigano, um casal de pessoas aí perto de você. Nossa, jura? Ela falou, é verdade, eles te acompanham. Mas assim, deixa eu te falar uma coisa, eles estão pedindo para você abrir cartas. E aí eu falei, sei, porque eu sempre fui questionada, né, enquanto a vontade que eu tinha, mas eu não fui atrás, né? E ela falou assim, você precisa fazer isso. E ela, de novo, confirmou, se você não fizer isso, a sua vida vai ficar trancada, você vai ter muitas dificuldades, né? E aí, ela do me falou propósito. isso. Toda vez que a gente está fora em desalinhamento do propósito, a nossa vida tende a ficar ruim, né? A Pois é. desviar. E eu achei que ela estava me rogando praga, né? Ela estava me Então, rogando só te praga. avisando. Tá me rogando praga que já não vai dar certo, né? Se não aprender. Imagina, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho a organização da empresa, se eu vou vender, se eu vou sair, se eu vou desmanchar, se eu vou procurar outro emprego, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, olha, eu queria que a senhora me ajudasse a ver se existe uma possibilidade no meu caminho para encontrar uma nova casa, um novo espaço, porque lá a prefeitura proibiu, né? Porque foi mudado o zoneamento em São Paulo, e lá era uma casa muito grande, eu tinha um espaço com muitas salas, inclusive, e estava impossível. E lá naquele local era zona mista, e tinha sido transformada em zona 1, que é uma zona residencial, eu não iria poder ficar lá. E aí vieram a prefeitura pedindo dinheiro, né, para ficar mais tempo, então eu tinha que pagar uma bola, né, como tudo aqui, né, no Brasil, pagar uma bola para permanecer no espaço. E assim foi indo. Fazia 6 meses que eu já estava aqui, né, toda enrolada, precisando saber o caminho. E ela me falou, você vai arrumar, mas você vai arrumar numa igreja. Eu falei, eita, nós, ela falou que eu tenho que aprender a ler carta. Eu vou alugar uma casa numa igreja. Que coisa. Aí eu continuei nas imobiliárias, procurando, né? Procurando uma casa. E não é que eu estava passando na rua ali. Quem conhece a Moema, conhece a Avenida Nhambiquaras, que é uma avenida muito conhecida, né? Ali na região. E eu passei, tinha uma plaquinha de aluga-se, e eu entrei, aí a moça falou assim, então, essa igreja, aqui nós somos uma igreja da igreja messiânica. A igreja messiânica está construindo um prédio próprio, então nós estamos saindo aqui dessa casa. Aí eu vi que era o sinal que aquela senhorinha tinha me falado. Nossa, era a igreja, então é aqui mesmo. Aí eu falei, mas está muito caro, e estava dentro das minhas possibilidades. Fui para um local bem pequeno, mas depois eu não aguentei ficar lá porque era muito restrito. Eu atendia 10 noivas um dia, com vestidos, com o carro saindo, entrando, era muita coisa. E o espaço era pequeno, não era o que eu queria. E aí eu resolvi fechar. Fui para outra coisa, outra coisa. Passando desse perrengue todo, eu fui lá, aluguei a casa, deixei a casa para um dos maestros do Teatro Municipal, que continuou na casa trabalhando, e ele
deu continuação no trabalho dele naquele local. Então, eu fui realmente para uma igreja. E aí, aconteceu de eu não saber, eu chorei muito, fiquei muito triste, não sabia qual caminho, chorava, porque foram 11 anos ali, né? Então, meus filhos passaram uma adolescência lá. Então, foi muito chocante, vim para uma casa pequena, um apartamento pequeno. E foi muito difícil, né? E aí, o que aconteceu? A minha intuição, né? Falando, eu tenho que encontrar um lugar, eu tenho que pensar, comecei a mentalizar, San Gemem, comecei a imaginar o que eu precisava fazer, né? E aí, de repente, uma amiga de uma minha irmã falou, Ivone, você não quer ir trabalhar comigo? Aí a minha amiga, né, no caso, ela falou para minha irmã, não, olha, a minha irmã falou, não, nesse momento eu não quero, mas a minha irmã está precisando. Então, ela é ótima também, ela também trabalha com treinamento de equipe, de vendas também, né? Então, ela é formada em treinamentos, tal. Ela pode dar aula, pode fazer um monte de coisa. Bom, ela me conheceu e ela falou, não, você vem trabalhar comigo. E eu fui fazer aí um trabalho que também fiquei 10 anos nesse local, viajando pelo Brasil inteiro, aí, nas capitais, levando cursos profissionalizantes para a rede estadual. E aí eu saí do luxo que eu vivia, porque eu era uma pessoa que era muito conhecida na época pelos vestidos de noiva, os vestidos de noiva, os meus vestidos desfilavam no mesmo local lá com o Ronaldo Esper na época, nos eventos, então eu tinha assim muito prestígio e acabei me isolando, saindo desse mercado, ninguém sabia mais de mim, e fui viajar fazendo todo esse trabalho. Meus filhos, meu marido ficaram em São Paulo e eu, a cada 15 dias eu voltava. Então foi uma época também muito puxada. Meu marido acabou tendo um infarto porque ele não aguentou a pressão, né? E eu tive que ficar forte viajando, porque eu tinha que trazer, né, o sustento também da casa, ajudar nesse sentido. E ele cuidava das crianças. Então foi assim. A gente foi, a empresa também dela fechou, né, depois desse mesmo tempo, e durante os períodos de férias das escolas, que é meio do ano e final do ano, eu ia fazendo meus cursos, os cursos com a Ala Sherman de pedras vulcânicas, né, que eu fazia as terapias, então aí eu fiz muitos cursos voltados como o Reiki, também fiz radiestesia, Feng Shui, toda essa parte voltada nesse trabalho mais esotérico e também aí num belo dia, gente, durante todo esse período aí, vocês ouviram que a velhinha estava lá, né? A velhinha que tinha falado para mim que não ia dar certo. A minha cunhada voltou lá porque ela ficou amiga dessa velhinha, ela adorava, então ela ia lá toda hora, ela pedia para benzer, para fazer alguma coisa. Eu já não podia porque eu estava viajando. E essa minha cunhada chegou para mim, Ana, você não acredita. Acho que era a dona Nair que ela chamava. Ela pediu para você ficar com isso aqui. Aí eu falei, o que ela pediu? Ah, era um lenço, tá? Um lenço de seda enrolado as cartas de baralho dela. E aí ela falou para mim assim, ela pediu para você estudar, ela mandou a apostila dela que ela tinha, olha só, e você vai ter que estudar. E ela falou que os mentores dela pediram para você ficar com o baralho dela para exercer essa profissão, porque a filha dela não quer dar sequência. E ela sabe que é você que vai dar sequência. E eu peguei aquilo, né, gentilmente agradeci e tal, né, e falei, meu Deus do céu, olha a responsabilidade que eu tenho. Fui atrás de saber como funcionava todo esse sistema. Tinha muita vontade, né, e assim fui aprendendo. E aí eu percebi que hoje a minha área, né, de psicologia, que eu atendo a linha mais comportamental e junguiana, né? E eu acesso esses, vamos dizer, até os akáshicos, né? Que eu acabei fazendo também, mas assim, eu acesso essas energias através da voz. Então, a voz, a imagem, né? Com a outra pessoa, a gente consegue contactar e saber do que a pessoa precisa. Tem muitas pessoas, eu não sei se tem alguém aqui, hein, gente, que acham que
consultando uma cigana ou consultando uma taróloga. É necessário, porque precisa ver a carta, né? Ai, a carta é o símbolo. Se eu não ver que a pessoa está mostrando aquela carta, essa pessoa não é uma boa, ela não é uma boa sensitiva. E hoje a gente sabe que não é a carta, não é ou não é o matéria, tá? Não é aquela coisa. Mas é o que a gente entra em conexão? É através da emoção e do sentimento quântico que a gente está realizando aquele processo. Então, para algumas pessoas, eu mostro a carta. Para outras, eu não preciso, porque eu trabalho com a minha intuição e tudo vai fluindo naturalmente, sem precisar provar aquilo que eu estou falando, né? Então, assim, eu acredito na física quântica, hoje eu trabalho nesse sistema, utilizo o tarô, o pêndulo, mas eu uso muito mais a minha intuição, eu uso muito mais aquilo que eu vou sentindo quando eu estou conversando com a pessoa. Não, é uma coisa tão mágica, né, que eu acho que é o que a gente sente, que vem as palavras, né? Não é um processo que eu tenha que fazer muita força, né, para meditar. Olha ele de novo, gente. Tô bronca nele, o que eu faço? Então, não pode, ele quer comer os fios. Então, e o mais importante, que eu acho que é a sensibilidade que a gente tem no contato com a cliente, de você entender qual é o processo que ela precisa. Por isso que a gente sabe, né, que o teu trabalho, né, também é um trabalho muito de entrar na essência daquela pessoa. Não precisa fazer muita força, porque quem tem essa sensibilidade consegue captar. Eu tenho visto o teu trabalho também, né, Stefânia? Eu tenho admirado também por você ser tão jovem e ter descoberto essa linha, né, que é uma linha muito tênue, muito sensível, né, e muito importante para você sentir no outro, né? Saber o que o outro está sentindo. Isso é uma empatia que você vai criando. Então, assim, eu acho muito bacana, né, gente? Eu sei que deve ter muita gente jovem que não, de repente, até não me conhece, né? Eu tenho 65, tá, gente? Já passei por muita coisa. Então, o que a gente fala é que as coisas que estão acontecendo nesse momento é um envolvimento muito grande com as energias do planeta, da Mãe Terra. E depois faz 4 anos que eu criei meu canal no YouTube e eu venho martelando, fazendo o possível para as pessoas entenderem o que é a transição planetária, o que é despertar da consciência, o que é importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Foi uma época muito difícil, aquela coisa que aconteceu, né? Da gente ficar recluso em casa, então foi até para algumas pessoas bom que acabou descobrindo, né, o YouTube como sendo um material de boa informação, né? E foi por aí que eu acabei indo, quando eu percebi, gente, que o mundo estava vivendo, estava em choque, porque existiam algumas coisas, né, que não estavam sendo muito bem explicadas, e também por causa da gente saber que as informações estavam chegando de forma real, né? E hoje a gente sabe, não sei se pode falar, porque aqui não é YouTube, né? Mas eu acho que dá para falar. Pode. Pode? Então, a gente sabe que as pessoas que estavam falando de teoria da conspiração são as pessoas que estavam no caminho certo. E eu me incluo nessa porque eu fui muito contestada, o meu canal quase caiu, né? E eu fui trazendo gente de fora do país, né? Como o pessoal de Lyon, da França, como é que estavam lá, a Itália, como é que estava naquele momento acontecendo. Porque a Pois mídia é. não mostra o que E não acontece. não mostra. E aí o meu canal caiu 2 vezes, 3, quase perdi. Aí eu fiquei quietinha, comecei a falar de anjinho, falando de outras coisas. Vamos trocar receita de bolo, né? Vamos falar de palavras diferentes. Então, os meus convidados que eu tenho lá, para aqueles que não conhecem, o meu canal é Ana Maria Olis, Encontros Expandindo a Consciência.
tá? A Stefane já esteve lá, vai voltar na semana que vem, então vocês vão ter que ficar de olho que dia 16, terça-feira, essa menina maravilhosa vai estar lá também falando comigo, e eu quero que vocês estejam lá com a gente também, porque é uma troca de energias, é isso que a gente está fazendo hoje aqui, nós vamos fazer lá também, com várias pessoas, e eu queria trazer um pouquinho. Só eu falando, eu tô ficando já sem graça. Eu queria perguntar um negócio sobre o canal. Quando que surgiu assim que você falou, nossa, eu preciso fazer um canal, mas quando você pensa em fazer alguma movimentação, como que veio para você assim, eu preciso chamar pessoas? Porque eu acho bem interessante essa troca de energias, porque quando você está com mais pessoas, são mais conhecimentos. Então, vocês duas e mais pessoas passam conhecimento, né? Então, essa troca da coletividade também eu acho bem interessante. Qual que foi, assim, a virada de chave, a sua ideia, assim? Foi assim, é porque eu acho que eu precisava ter pessoas que comungassem das mesmas informações e que elas também tivessem esse sentido indignadas com o que estava acontecendo. Então, quando a gente vê que o pessoal estava falando das crianças que estavam aí sumidas, né, que existia aí essas coisas que a gente não pode falar, mas que hoje que a gente vê esse filme, né, que está em cartaz, que ainda as pessoas não conseguiram ver no cinema, e era verdade tudo aquilo. Então, eu me senti muito imbuída como que eu vou te falar? Emocionalmente, quando eu soube de tudo que estava relacionado àquela substância que estava sendo vendida, inclusive pela internet, né? E que muitos artistas estavam usando e tudo mais. Eu fui buscar informações, eu vi que era real, então eu precisava de ter apoio de pessoas que também pensassem como eu. Então, acabei trazendo pessoas que estavam estudando a mesma coisa, estavam falando alguma coisa, mas alguns a gente foi indo por caminhos e cada um foi fazendo o seu trabalho de outra forma, e eu fui sempre buscando essas pessoas. Por isso que eu trouxe nas minhas lives alguns médicos pela vida, né, que também falavam sobre algumas coisas que não estavam acontecendo da maneira correta, e hoje a gente confirma, são os médicos pela vida, e também fui bloqueada lá, mas eu continuei. Fui participar das manifestações, fui na assembleia, fui lá junto com as crianças, sabe? Então eu tentei me engajar naquilo que eu sentia que tinha que ser real. Não dava para ficar pensando só em mim. Então, eu sempre fui trazendo profissionais que estavam começando, que também estavam se sentindo indignados, tinha escritores, tinha gente que estava tendo visões, que sonhava e precisava falar. Então, eu fui convidando pessoas que estavam pensando como eu. E foi crescendo, né? E hoje eu tenho um grupo muito grande de amigos, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui me cercar de pessoas que realmente estavam antenadas nisso, tá? E teve algumas pessoas também, né? Sim. Como que Sim. você traz uma energia assim, talvez, que tem. Eu sinto até a presença de deusas, assim, sabe? Hecate, Ísis, essas deusas gregas que elas estão presentes com o feminino também, com essa abertura de caminho, sabe? Essa linha de frente, porque não é fácil fazer toda uma abertura, uma movimentação, levar a sua verdade, inclusive bater direto no sistema, né? Daí Sim. você fez todo esse primeiro momento e trouxe um batalhão de pessoas. E é isso que a luz faz, né? Ela abre caminhos para que isso contagie todo mundo. Sim, é claro que, né, no decorrer desses anos, a gente vai vendo que tem algumas pessoas que acabaram indo para informações que eram muito de colocar na tela porque estavam falando daquilo e não era verdade. Então, quando eu comecei a perceber que era para chamar atenção, eu fui me afastando dessas pessoas. Então, eu fui procurando outras pessoas. E parece assim, o universo, quando a gente está se colocando à disposição dessa sintonia, dessa empatia, as pessoas vão chegando para a gente de forma mais assim,
a trazer conteúdos e trocar essas energias. Tá? Então, assim, quando você percebe que algo está no ar diferente, que não é aquela intenção que você tinha daquele começo, não está batendo comigo, eu já vou caindo fora devagar e eu vou saindo de perto, porque eu acho que a gente tem que ter sintonia com os pensamentos, sincronicidade, né? Olha, só para vocês terem uma ideia bem rapidinha, ontem eu fiz uma live porque eu estou de castigo, viu, gente? Eu estou de castigo. Bloqueada. 7 dias. Eu estou 7 dias de castigos lá no YouTube, mas todas as lives que eu marquei eu estou gravando e eu vou colocar um monte de live a semana que vem. Vai juntar com as lives que já estavam programadas, mas as 3 dessa semana que eu não pude fazer estão lá como se tivesse feito, mas os próprios convidados foram lá falar porque eu não posso nem comentar dentro do meu canal. Então são 7 dias que eu estou de castigo. Mas eu acho ótimo. Porque eu acho que se eu estou levando bronca do YouTube por algum motivo, tá no caminho certo, né? estou no caminho certo. Então, ontem eu fiz uma live que foi muito interessante, porque ela é espiritualista, holística e ela é hipnóloga, que é a Meire Yamaguchi, irmã da doutora da Nise Yamaguchi. Vocês lembram da doutora Nise, que foi tão, assim, bombardeada naquela CPI lá, né? Que teve da época daquelas injeções. Então, e ela medicava os seus clientes, né? Foi proibida de entrar no hospital, porque ela tinha os clientes dela lá. Então, ficou por 15 dias suspensa e ela tinha certeza de que ela estava fazendo a coisa certa. E lá estava sendo contestado os medicamentos que ela estava oferecendo. E aí ela conseguiu provar, né? Graças a Deus que ela não aceitou ser ministra, né, da saúde, porque não é a praia dela, tá certo? Ela fazia muito mais com os próprios clientes. E aí o que aconteceu? Ela foi muito questionada, ela foi bombardeada. Eu me senti indignada, porque eu vivia falando em toda live que eu tirava o chapéu para essa mulher, por ela colocar a carreira dela de tantos anos aí à disposição, né? E aí eu estava sempre de olho nessa menina, que é a irmã dela. Sempre de olho nela, e ela mora na Suíça, mas eu nunca tive oportunidade, né, de conseguir trazê-la. E aí ela, assim, foi por um acaso, acho que tudo acontece na hora certa. Ela está fazendo aí um movimento bacana e espiritualista, para que a gente possa meditar pelo planeta todo dia 9 às 9 da noite. Então, o próximo é dia 9 de setembro. E com certeza deu tudo certo. E ontem ela falou uma coisa muito bacana nessa live que vai estar no ar a semana que vem. Ela falou que, pelas experiências que ela tem em laboratório, lá com os clientes dela, porque ela trabalha com hipnose, também faz viagem astral. E numa das experiências que ela teve, o Astar Sheran, né, estava passando mensagem para essa cliente dela, e a cliente dela nem conhecia direito que era Astar Sheran. E ela falava, não, fala o que ele está falando, eu conheço ele é legal, ele é famoso, fala para mim, ela é muito divertida. E aí ela foi falando como é que era lá, e aí ele falou assim, olha, a mesa está posta. E ele falou várias vezes essa frase, a mesa está posta. Então, tudo já está pronto para acontecer. Então, para não ter medo. Então, Nossa, deixa eu tudo que está um negócio que vai bombar. incrementar exatamente isso, vai bombar os miolos. Esses dias atrás, umas 2, 3 semanas, eu sonhei que estava acontecendo uma cerimônia com essa tal dessa mesa exposta, realmente. Aí tinha Santa, tinha San Germain, e essa mesa tinha uns pratos, assim, uns talheres, como se ela estivesse pronta para o jantar. As meninas estavam no grupo, eu até mandei no grupo, falei, gente, eu tive um sonho, assim, que não foi só um sonho, sabe? Era uma projeção realmente. E aí, depois disso, pulou a cena, assim, eu vi San Germain, aquela capa dele, linda, né? Toda dourada, brilhante. E com roxo, e ele se apresentando assim com o cálice, tipo, para uma multidão de pessoas. Aí eu até escutei umas vozes de pessoas que eu atendo falando, nossa,
você também tá vendo ele é Saint-Germain, né? Sabe? E com certeza aconteceu algo diferente ali naquele último dia do calendário, sabe? O primeiro dia do calendário maia. Sim, Foi nesse período sim. aí que aconteceu essa mesa exposta. Então, é realmente mais uma confirmação para o que Sim, o comando falou para ela. sim, ela disse, inclusive, que ela depois ela viu que ela estava falando com Sananda. E ela falou, é Sananda. Aí ela começou a chorar, porque ela disse que a energia estava muito forte, ela chorava, chorava, chorava. E ela falou, ele falou que é ele que está no comando. Tudo está acontecendo porque ele quer que aconteça. Então, é ele que está no comando e o Astacheran está também mais na direção de alguma situação, mas eles estão todos aqui e ela repetia, a mesa está posta, a mesa está posta. Então, olha só como bate com você, hein? Olha Nossa, só. muito. Algo realmente tem acontecido, uma movimentação, sabe? Eu Sim, acho que o caminho agora, pelo menos o que eu tô sentindo, dessa separação do joio e do trigo, né? É que nós, da luz, cada vez mais nós estamos passando a nossa verdade, passando quem somos, por que a gente veio, essa condução. E nós que estamos aqui trabalhando com a espiritualidade, parece que a gente está formando um time só, porque afinal a gente veio para uma mesma missão. E aí parece que está tudo se afunilando e a gente está eletromagneticamente atraindo um ao outro, sabe? E todos sim, aqueles que não são luz, eles também estão se afastando e está ficando muito nítido. sim, Quem tem ego, quem trabalha só por dinheiro, sabe? Inclusive, vários terapeutas, pessoas da nossa área mesmo, que assim, estão, sabe, decaindo, assim, e fica nítido. É um negócio, uma separação realmente nítida do bem e do mal, de luz e trevas, né? É um novo caminho. sim. E assim, nós não temos que ter medo, ninguém está falando aqui no fim dos tempos, nós estamos falando no início de uma era, olha que legal. E porque nós pedimos para estar aqui. Nós quisermos estar aqui nessa movimentação. E assim, mesmo que demore um pouco, que o tempo deles é diferente do nosso, tudo bem, mas se a mesa está posta, a festa vai começar, gente. A jantar, Tá né, de rolando. rei vai começar. Então, quando a gente começa a ver que está aparecendo muita coisa assim acontecendo e fala, mas não está acontecendo nada, começa a pensar nesse filme que foi 5 anos guardado, que eles não conseguiram editar. E quando eu vejo ontem uma live que estava dizendo exatamente que esse filme foi bloqueado, que eles faziam de tudo para não mostrar. Foi o Júnior que falou ontem, né? Então é assim, ele faz o filme lá fora, nos Estados Unidos, e ele disse que não tinha um banner na frente do cinema, né? E era uma série de filmes que estavam passando. Esse era o único filme que não tinha nem o luminoso falando a hora que ia ter o filme lá. Ele foi por 2 vezes tentar comprar ingresso. Olha como o pessoal do mal é, né? Para impedir das pessoas. Aí eles estavam em 3. Ele falou: não, nós só vamos conseguir convites para sábado. Eles estavam na sexta. Não, a gente vai então no sábado. E aí, no sábado, que eles escolhiam lá na tela, as poltronas eram separadas, como se tivesse tudo cheio. Chegaram lá no cinema e estava tudo vazio. Tinha várias poltronas que davam para eles ficaram com outro. Então, as informações estavam erradas. Eles desligam o ar-condicionado do pessoal que está ali assistindo, né? Dá blackout de luz para o pessoal sair, dá sirene. Olha só, eu vi até no TikTok aqui, sirene de incêndio para o pessoal sair. Nossa, Então, eles olha como, tudo, né? como o mal ele está querendo impedir da gente saber das coisas. E as pessoas têm que ficar ligadas nisso, né? Olha só que absurdo. Mas quem puder assistir, tá aí já rolando, né? No Telegram a gente tem aí, né? Acesso, tá lá no meu canal, viu, gente? Ana Maria Ulisses, Eu Encontros quero Poderosos. ver. Lá no Telegram tem esse filme, mas assim, vamos tentar nos unir, a gente precisa estar juntos nesse movimento, né? E agora é o momento, não tem mais escapatória. Quem não aprendeu nada, começa a estudar, começa a fazer coisa, começa a pesquisar, porque a gente não tem mais tempo. Cuidar de si também, né? Essa cura
Não adianta só ter conhecimento e não cuidar de si. Então, tem tanta coisa que precisa olhar para dentro, as suas próprias questões. Um bom guia, assim, é olhar para o externo. O que acontece na sua vida porque é reflexo do seu interior. Então, se tem alguma coisa que está dando errado, reflete. Por que será? Ciclos repetitivos. Então, você consegue trazer essa consciência para as suas próprias questões, né? E trabalhando isso, você se abre para esse conhecimento que está vindo. Porque hoje em dia tem muita informação vindo. Mas se a gente não se trabalhar, as informações passam na nossa Sim. cara e a gente não consegue absorver, né? Eu acho que nós temos que ver o mundo, mas não ser igual ao mundo. Então, a gente precisa observar, mas não participar. Mas a gente tem que saber que existe coisa ruim acontecendo. Ninguém tem que fugir de nada, mas a gente tem que ter um filtro para que a gente possa nos poupar e ajudar as pessoas que estão aí vindo pedir ajuda, com certeza. Porque quem está... Não é questão da gente se colocar numa posição, é que o pessoal daqui está falando... sabe do que eu estou falando. Ninguém está se colocando no pedestal de desperto só. Não. Nós temos que nos colocar na posição de estar junto com as pessoas para ajudar essas pessoas. Né? Então, a ficar, porque cada um vai estar num degrau daquela evolução, vai estar querendo saber um pouquinho mais disso, daquilo, isso eu não concordo. Né? Então, a hora que a gente começa a questionar a religião, como eu tenho feito lá, não eu, né? Mas os meus convidados junto. Então, quando você começa a questionar estruturas que foram colocadas na nossa mente, na nossa cabeça, e você começa a questionar o seu valor, né? O Deus que está em você, que você precisa dar valor a isso, e para colocar para fora suas intenções, vira uma bagunça, porque olha, o pessoal começa a se pegar. Por isso que lá no meu Telegram, gente, se vocês entrarem lá, tem que pedir para entrar, aí eu vejo qual que é os seus caminhos, os canais que você segue, aí eu deixo entrar. Porque eu não abro o Telegram para todo mundo ficar se batendo lá dentro, porque eu não acho que é o momento. Então, as pessoas têm que estar buscando informações. Então, eu estou trazendo informações, mas eu não deixo o pessoal ficar brigando entre si, porque eu tenho entrado em alguns canais do Telegram que é um horror. O pessoal se ofende, o pessoal se ataca, né? Então, esse momento não é o momento de atacar, é o momento de aprender, né? E buscar esse conhecimento. Eu sei que a minha querida Stefane está aí fazendo um trabalho belíssimo, porque ela foi olhar para dentro para tentar transformar o próximo. Isso é muito bacana, né? E depois, na terça-feira, ela vai me contar como que foi esse contato, tá? Eu sei que aqui todo mundo já sabe, mas eu vou levar esse conhecimento lá, tá, gente? Fica aí uma pitadinha de mistério. E A história é bem louca. Fora da casinha. Só os loucos vão sobreviver. As ovelhas negras vão fazer a diferença, viu, gente? Então, assim, quando a gente fala que nós esperamos que as pessoas sejam despertas, mas o despertar não é porque a gente se coloca nessa posição, como eu falei, mas é porque nós sabemos da importância de se acender uma luz na escuridão, porque o mundo está escuro. E a gente precisa que cada um seja uma luzinha para iluminar esses caminhos, porque se você parar para analisar tudo que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo aí de violência, inclusive, você fica em casa e não faz mais nada na vida, né? Ou fica reclamando, ou fica achando que não vai ter mais solução, mas eu acredito que tem solução, o planeta está sendo iluminado, tem aí todos esses seres que estão em volta do planeta, nessa malha, né? Até a ressonância Schumann, ela está preparando a gente para ir para um patamar maior, né? Tem dia que ela está mais fraquinha, tem dia que ela está mais forte. Mas ela está como se fosse cozinhando um sapo, né? Você sente assim? Nossa, muito. Às vezes é que eu tenho um probleminha, um parafuso solto, que às vezes eu desacoplo do corpo sem querer. Eu tô até com uma jaspe aqui, ó, que eu configurei ela para eu ficar aterrada, entendeu? Eu tenho esse probleminha.
E, de vez em quando, eu sinto uma pressão, assim, geralmente o meu terceiro olho ele é bem expandido, mas em dias de ressonância Schumann, me dá um sono gigante, uma sensação Também. de estar subindo em espiral. Aí eu começo a ver aura, eu começo a ver os seres, aí vem recado, vem uns negócios muito louco. Esses dias eu escutei uma frequência que eu acho que ela não existe na Terra, que é 4.428 Hz. É igual uma chibatada assim na orelha. Nossa, Mas aquilo me dava uma sensação de força, de amparamento, como se tipo, fossem seres assim falando, vai, você precisa fazer o que você veio fazer. Então, de certa forma, foi bom, sabe? E a gente acessa essas coisas. Isso é o flash, né? A ressonância Schumann, ela ativa a sua pineal e faz como se você fosse um portal, assim. Você se abre para que as informações venham. Então, acho que até seria uma dica, assim, se puder, tira 20 minutos, 10 minutos, vai dormir, sabe? Vê se você consegue acessar através do sonho também, porque vem muita coisa. normalmente quando eu percebo assim, como você está dizendo, eu até cancelo a minha consulta. Se eu tenho uma consulta que vai acontecer dali 1 hora, 2 horas, e eu percebo que eu... Porque de repente a gente também fica muito exposto, né? Porque essa vem uma violência tão grande e você acaba interferindo até naquilo que você estava querendo trabalhar com a cliente. Então, às vezes eu cancelo e peço desculpas, marco outro dia, porque não é legal quando a gente percebe essa energia pesada vindo assim com tudo, porque deixa a gente muito fragilizada, né? E é bom ir dormir mesmo, para Pesa muito a sonhar. cabeça, né? Sim, É porque sim. isso é o contato, a informação assim que vem, sabe? E às vezes você Uhum, só consegue acessar aquilo ou desdobrado ou em meditação. Então, se uhum. pudesse, aquieta, nem que seja 2 minutos, tá no trabalho, deu isso, se tranca lá no banheiro, vai, respira fundo. O que que vem para mim, sabe? Se acalma, desacelera seus batimentos cardíacos, porque é informação vindo, é a sensação dos downloads. Então, conscientes, mesmo se você não vê nada, só sentir a sensação já significa que é a configuração já vinda. As fitas de DNA sendo reativadas ali. E nós tivemos a Lua aí, né? A Lua que Nossa, também interferindo. Você sentiu também essa pressão? muito. Cada dia eu tava de um jeito. Eu sentia todo ataque no meu campo. Igual como se batessem assim no vidrinho com a mãozinha, sabe? Jogando uma pedrinha. Daí eu Uhum. ia, desdobrava e eu via todo ataque, daí limpava o campo. E veio muita informação legal também para um futuro. Inclusive essa linha de chakras, vou contar aqui basicamente, mas ainda não me veio um nome específico disso. Mas era como se dentro dos nossos chakras tivessem outros chakras, que são pontos de energia, e é ali que ficam as configurações dos seus traumas, das questões mais internas, pendências da sua existência mesmo. E nessa configuração de energética mesmo, que é onde eu consigo entrar e conseguir destravar mesmo as pessoas para elas conseguirem acessar a consciência crística, né? Só que isso tem um nome, é como se fosse uma nova camada sutil. E acessando essa nova camada sutil, e a gente só de ter consciência, a gente já abre como se fosse um portal, um acesso mesmo para que aqui no físico a gente comece a alteração do DNA. Isso chegou para mim, assim. Tá vindo ainda informação. Nossa, Não consigo puxar tudo que eu vi, que eu escutei lá, mas é mais ou menos assim. Então, tem acontecido uma movimentação toda espiritual, mas isso vai vir de algum jeito para a nossa matéria. Acredito até para as nossas características físicas, a longevitude ali, né, dos seus anos de vida. Então, muita coisa vai mudar, sabe, nos 5 sentidos. Então, tá indo. Nós estamos sendo trabalhados para isso. você tem recebido. Agora sou eu que vou perguntar para ela, viu, gente? Aí. Você tem recebido informações de que o tempo está muito acelerado e que as coisas vão acontecer muito rapidamente, muita gente nem vai perceber, como, por exemplo, a chegada dessas novas tecnologias que todo mundo está precisando, mas a gente está vendo aí a IA, né?
com a gente, já tomando conta aí. Eu tô meio perdida, porque eu tô meio perdida. Imagina eu, gente, começar a acessar esse campo das inteligências artificiais. Então, assim, é interessante, é muito bacana se a gente puder usar isso para o bem, mas é muito perigoso também, né? Então, como que você tem visto isso? Então, vai acontecer um evento, que é o que o Júnior fala e que muitas pessoas falam, né? E esse evento está para acontecer e eu sei que ele vai acontecer desde da minha infância. Eu espero, parece que a minha alma espera por alguma coisa. Aquele dia, aquela sensação, eu não sei explicar o que é. Mas eu acredito que tem a ver com esse flash, realmente um desligamento na Terra, alguma coisa. Mas o que eu vi de informação é que tem 3 naves pleiadianas ali na órbita da Terra, cronometrando, porque eles são responsáveis pela coordenação desse tempo, desse flash. Então, eles estão cronometrando bem certinho, exatamente para ser da melhor forma possível, da forma mais leve possível. Mas também existe um plano B, que o plano B existe se tudo der errado, se não sair como nós da luz queremos, tem corpos criogênicos prontos esperando para a nossa consciência. Então, sei lá, vai que explodem um planeta, acontece qualquer coisa, pior das hipóteses, né? Um plano Z seria realmente a nossa consciência, saída da consciência consciente para esses corpos criogênicos que estão ali nas naves na órbita da Terra. Mas dentro da tecnologia que eu vi dos pleiadianos, que eles até me passaram informação, porque eu não sou pleiadiana, eu não sabia ler aqueles códigos, mas eles me explicaram que é como se fosse uma geometria, aqueles códigos. Aí eu via configurado, assim, bem tecnológico, e é como se o tempo tivesse quase, mas o quase do espiritual é difícil traduzir para o nosso tempo aqui na Terra, né? Então pode ser daqui a um dia, mas também pode ser daqui 10 anos, 20 anos, 100 anos. Mas é algo que, assim, está se aproximando e já está todo mundo a postos para que esse evento aconteça. Que eu acho que essa virada realmente é de quarta para quinta dimensão. Algo grande está para acontecer e eles estão ali cuidando para que seja da forma mais leve possível. Quando você tem essas visões, você está num estado alfa, você está sonhando, como que você está vendo esse plano? Porque eu tenho tido sonhos, né? Mas assim, nem todo mundo sonha. Tem pessoas que entram nesse estado e veem como se fosse aí um vidro embaçado, né? Que tem ali a perspectiva do outro lado que você está olhando, observando. Como que você vê? Né? Então, eu acesso muita coisa quando eu durmo. Eu sempre lembro de tudo, até do processo de desdobramento mesmo da projeção. Mas essas informações às vezes vêm do nada, assim. Eu tô aqui, sei lá, cozinhando. Aí vem uma cena na minha cabeça. E aí eu já me conecto aqui, aí eu tô lá e aqui ao mesmo tempo. Aí às vezes de lá eu já vou para outro lugar e eu fico tipo nesse jogo tentando equilibrar. Por isso que eu desacoplo, porque às vezes é muita carga aqui para matéria. E aí eu tenho esse bug. Aí apago. As pessoas que convivem com você já estão acostumadas, então, né? Sim, o meu marido, coitado, ele fica todo preocupado. Ele fala, nossa, o que está acontecendo? Esses dias eu no restaurante, o meu dedo deu um bug, que eu tava em... Parece que eu estava em outro lugar, estava conversando com a minha amiga e acessando o acástico dela, as questões evolutivas do porquê que ela veio à Terra. Ela tinha sido banida e tal, eu estava lá no planeta dela. E aí eu estava ativando umas coisas lá para receber informação com as mãos lá. E aí o meu dedo começou a virar e torcer, e todo mundo na mesa, o que é isso? E eu perdi o controle do braço. É uns negócios assim, sabe, que acontece. Enfim. O que você faz para ele voltar ao normal? Você reza, você entra em meditação, pede para essa energia se afastar, ou como que você faz? Eu me aterro. Aí eu, tipo, saio de lá, onde é que eu tô, e tipo, volta, onde é que você tá? Terra, foca aqui, sabe? E aí eu, tipo, desligo. É como se eu desligasse lá e ficasse aqui. Uhum. Mas aos tempos,
eu tô conseguindo conciliar os dois, sabe? Ficar mais tempo lá e aqui, sem me desconectar dos dois, que eu acho que é assim que a gente vai viver numa quinta dimensão, né? Aí o que eu acho que faz parte da minha missão também. Eu tô passando por esse perrengue todo de adaptação, porque isso é como se fosse a sua consciência crítica acoplada. Então, como ela está muito acoplada no seu campo, chega informação a todo momento, porque nós somos seres multidimensionais, né? Então, para você conciliar isso aqui na matéria e acessar os outros planos ao mesmo tempo, é um desafio gigante. É o que Jesus fazia, né? Jesus estava consciente a todo momento. Ele estava aqui em outros lugares. E aí, o que eu acho que está acontecendo é isso, esse distúrbio agora, essas coisas estranhas, para que quando isso chegue para todo mundo, eu talvez ensine e mostre que não é tão louco quanto parece, que é normal, que tem um jeito, sabe? Uma condução ali, acredito. É, eu acho que tem seres que já, como você, já está meio na dimensão seguinte e mais nessa, ainda nessa. E está querendo estar transitando nessas duas deve ser muito difícil, da quinta para a terceira, né? Porque esse meio aqui do quarta dimensão que a gente está é um pouco achatado, né? Então, é pequeno. E esse que nós estamos na terceira, ainda vibrando, precisando da matéria, né? As pessoas precisando de ver a cartinha, tem que ver a cartinha para mim saber se é verdade o que ela está me falando. Não, não precisa ver a cartinha para ver se é verdade o que você está falando. É uma sensação muito maior do que aquele símbolo, porque o símbolo vem automático na sua cabeça, né? Como se você tivesse já acessando esse plano. Então, acho muito interessante as pessoas começarem a praticar, né? A desenvolver esse terceiro olho, para que vocês possam até saber qual o caminho de escolha, o que vocês vão fazer aí nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos tempos, né? Porque vai acelerar, vai pegar pesado, nós temos que estar trabalhando com uma couraça, né? Como que nós estamos desenvolvendo essa armadura, né? Pedindo para o São Miguel Arcanjo ajudar a gente, mas assim, de que maneira que nós vamos enfrentar os embates? Porque vai ter embate. Eu acredito que vai ser difícil para muitos. Uhum. Eu acredito que focando em você mesmo, em trabalhar suas questões, porque para que você tenha acesso ao plano espiritual amplo, assim, a gente precisa resolver os bloqueios, né? Então, tipo, eu sempre falo dos 3 chakras principais, que é o cardíaco, o frontal e o coronário. Então, se você tem muitas pendências que obstruem o seu cardíaco, é quase impossível você ter uma vibração de quinta dimensão, porque precisa do amor incondicional. E esses 3 chakras precisam estar em alinhamento perfeito para que a sua consciência fique aqui acoplada. E aí você consegue acessar isso no seu dia a dia, cada vez mais, né? Então, a solução seria assim, trabalhe as suas questões ali na escadinha do degrau da evolução, são as crenças, os traumas, os bloqueios, o que você passou nessa vida, que tem a ver também com as vidas anteriores, porque está tudo interligado, interlaçado. E aí depois você vai entender melhor sobre as energias. Então você vai conseguir entender, captar, você vai estar aberto para isso porque você se limpou. E aí você se abrindo, estando limpo, aquilo vem cada vez mais. E daí você vai ter mais experiências, vai tirar as conclusões por si só, daí vai ver que tudo que a gente fala existe. Aí você vai começar a se lembrar, vivenciar. E é essa, sim, a trajetória que a gente caminha para essa quinta dimensão, né? Para que a gente vibre realmente nisso. É mais ou menos esse o caminho. Você tem tido também experiência com os animaizinhos? Nossa, cara, foi interessante você falar. Esses dias, eu plantei um milho. Eu vou botar a culpa no milho, essa história é engraçada. Plantei um milho. E daí, a gente viu um gatinho espiritual aqui em casa, rodando assim, um gatinho preto egípcio. Depois disso, os milhos apareceram comidos e a gente recebeu uma visita dos gatinhos da vizinha. E eles grudaram tanto aqui na casa que eles não querem mais sair. Qualquer lugar que eu vou, eles estão grudados atrás, assim.
E foi um amor, uma energia, uma sintonia, assim, diferente, sabe? Parece que eles vieram por algum motivo. Parece que eles estão mais Um sensíveis. chamado, um chamado. Olha, Exatamente. você falou de gato, ele subiu na cadeira. Eles captam tudo, tudo. Mais ainda do que nós, humanos. Então, imagina que eu acho que eles percebem, né? Toda a nossa, o campo energético nosso. Esse aqui, ele foi, eu adotei esse gatinho de um pet shop. Mas assim, ele ficou tão apegado a mim que ele pede colo o tempo inteiro. Ele é mal acostumado, né? Vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, ele é tão dengoso, porque é difícil você ter uma interação assim, às vezes, com o gato, né? Se eu estou, às vezes, quietinha, ele vem com com a patinha, que é para mim ficar acariciando ele. Então, ele põe a mão no meu rosto, ele fica, ó ele olhando para mim. Então, ele fica assim, passando a mão no meu rosto, que é para mim fazer carinho nele. Então, assim, é uma sintonia muito diferente, muito bacana. E ele veio bem 15 dias antes da minha cachorrinha ir embora. Né? Então, a minha cachorrinha morreu depois de 2. E eu não ia pegar, né? Porque eu já tinha uma cachorra, já tinha uma gatinha de 3 anos. E esse aqui, meu marido falou, você é maluca. Vai pegar, você tem uma cachorra, você tem uma gata, e vai pegar outro cachorro, gatinho. E eu falei, mas eu não sei o que me deu. Não é que ele ficou apaixonado depois, foi até bom, porque ele trouxe a alegria das brincadeiras, ele fica o tempo todo atrás também do meu marido, então ele pede para ficar no colo. Então, houve uma troca tão grande que aquele amor que a gente tinha pela Mel, né, que partiu, também veio para ele, né? Então, acho que tá tudo certo, a gente não está substituindo ninguém. Mas, assim, faz parte, né, essa sintonia toda que a gente tem com os bichinhos, Muito. né? Acho A muito Ana legal. até falou que esses dias eu mandei uma foto lá no grupo, eu tomando sol com a tartaruga. A tartaruga, assim, eu e ela conversando telepaticamente, assim. Papo cabeça? Papo cabeça. Cabeça, eu e ela tomando sol lá. Mas é que, É. assim, os animais, eles têm essa energia pura, né? Então, quando eles sentem amor por você, é um amor sincero, eles não fingem. Diferente das pessoas, né, dos humanos que são falsos, ou eles gostam de você, eles não gostam de você. É incrível, incrível. Então, mas eu acho assim, eu, particularmente, quando eu percebo que uma pessoa não gosta de bicho, nem eu chego perto, É verdade. É uma sabe? boa bússola, né? É uma bússola. Falou que não gosta de bichos. Não, nossa, nada a ver, não tem nada a ver. Né? Não gosta de animais. Já é um sinal de que a pessoa é difícil. Não tem, assim, muito carinho, muito afeto pelas coisas. Mas, assim, é complicado, porque eu já percebi que tem pessoas que falam que nós exageramos, né, com os animais. Nossa, imagina, não precisa fazer tanta coisa, isso é frescura, porque, olha, deixa eu avisar vocês, ele tem colete que eu fiz para ele tem roupinha de inverno que é coletinho, e ele usa. Fashion. Eu visto ele com a roupinha e ele vai, eu pego a patinha. Quem disse que gato não gosta de pôr roupinha? Esse daqui veio especial. Ele já no inverno ele fica todo incrementado, bonitinho. Que fofo. Os animais Tá vendo? são... Primeiro que eles são almas da segunda dimensão, né? Da primeira, segunda dimensão. Então, são almas, assim como nós, num estágio de dimensão diferente. Então, começa aí. Se a pessoa acha que os animais não são como nós, ela está bem enganada. Porque nós nos derivamos. Tudo é uma coisa só. Até o estado da natureza, na primeira dimensão, a gente já esteve em algum momento. Como rochas, como água, como pedra. Então, a gente está subindo. E eles também estão nessa transição. E com essa quinta dimensão, muita coisa vai acontecer, assim. Acredito até que uma telepatia. Eu estava conversando essa semana, que nós estamos parecendo conversa de comadre, né, gente? Mas olha, eu estava conversando com uma senhorinha de 80 anos e ela falou para mim assim: Ana, você não acredita que eu tenho muita sintonia com borboletas.
Tem gente que fala que nunca vê borboleta, mas olha, o que vem de borboleta na minha janela, ou então eu saio para a rua e vem uma borboleta amarela, e vem uma borboleta branca. Eu falei, nossa, você está trazendo uma energia muito positiva, muito bom, de amor, de afeto, elas estão chegando a você, borboleta não chega em qualquer um para começar, né? E aí ela disse que ela foi num passeio turístico, e o pessoal tirou foto dela porque tinha uma borboleta nas costas, ela andou a borboleta na cabeça dela, e ela fala assim, eu tenho uma sintonia com borboleta que eu não sei o que é. Você sabe o que quer dizer? Eu acredito que todos nós temos um animal de poder, que é o nosso... É como se fosse nosso arquétipo pessoal. Eu estou fazendo uma mentoria agora, eu ensino também a como acessar essa energia interna, essa identidade pessoal. O meu arquétipo, por exemplo, são aves. Apesar de eu ser um ser aquático de Sírios, no astral eu utilizo águia, aves, passarinhos. E é como se eu me fragmentasse nesses seres. Andorinha, que tem um símbolo bacana. Eu acho muito legal. Uhum. E aí é como se, assim, o nosso arquétipo pessoal é para que a gente vá em lugares densos, mas também em lugares mais elevados. É como se você fragmentasse mesmo a sua consciência. Então, o seu animal de poder, ele te traz proteção, impulsionamento, força. Aí eu acredito que a borboleta deve ser o animal de poder dela. Provavelmente ela tem ligação com elementais também, fadas, elfos. Nossa, imagina. Eu achei muito gracinha ela vir contar para mim, porque eu falei, olha, você não acredita, mas o meu logotipo é uma borboleta, a borboleta azul. E assim, eu sonhava com borboleta na época que eu estava tentando fazer qual imagem, qual arquétipo que eu queria, e justamente era a borboleta. Então, a borboleta, eu acho que por ela ter essa metamorfose, né, de ressurgir, né, como a fênix, né, também, das cinzas e tudo mais, como eu tive assim vários recomeços, né? Várias mudanças, né? Eu estava indo, mas eu utilizando o que eu já sabia, mas indo por vários caminhos. Então eu me sinto um pouco borboleta nesse sentido, por estar mudando várias vezes, né? Mudando as asas, daqui a pouco, quantas vezes eu vou ter que me reinventar, né, para começar de novo, para fazer outra vez as coisas, então, sempre com a mesma mentalidade. Então, eu acho que a borboleta tem um simbolismo fantástico, né? Assim como os gatinhos, não é, Você Billy? tenta canalizar a energia da borboleta como se ela fosse realmente um fragmento teu. Antes Uhum. de atender alguém, sabe? Para acessar a energia das pessoas, se imagine como se você estivesse se fragmentando como borboleta e subindo ali nos planos sutis. É muito legal. O plano de acesso é bem mais amplo, assim, com você fragmentada, sabe? Se a gente Então, conhecia isso. eu fiz uma live, já faz acho que mais de um ano, se eu não me engano, com um tatuador, que ele antes dele fazer uma tatuagem em alguém, ele faz uma mentoria, né? Sobre os arquétipos, sobre o que você realmente quer colocar no seu corpo para sempre. Porque dependendo da energia, da força que você coloca, de repente é um peso. Será que você está preparado para colocar no seu corpo aí para sempre um leão? Será que você age como um leão? O que o leão quer dizer para você? Ou, de repente, uma águia. A águia é um símbolo muito forte, mas é um símbolo até solitário, né? A pessoa que quer ser líder, quer ser, vamos dizer assim, a caça é sempre o principal aspecto. Então, até que ponto, né? Você precisa ser uma águia, né? Então, aos olhos, né, que vem tudo. Então, até que ponto você tem esse poder de você pegar esse arquétipo e colocar no seu corpo, né? E eu acho muito interessante se estudar tudo isso para a gente poder pegar a energia desses seres, né? Porque eles estão aí para ensinar e você colocar no seu corpo. Então, eu acho que a gente tem que estudar demais quando você fala o que isso está querendo dizer, o porquê para sempre, né? Então, assim, o que essa energia está querendo te dar, né? Então, o que é aquele arquétipo? Ser, né, com quem você é. Uhum.
Então, é muito interessante isso que você falou. Então, estudar os arquétipos e o simbolismo de cada ser, de cada imagem, porque tem muita gente que utiliza uns símbolos aí que depois não tem como, né, tirar dali, ou então vai ter que fazer uma tatuagem em cima daquela, ou para retirar aquele horror, né, gente? Então, procurem saber realmente aquilo que vocês querem levar para sempre, porque é para sempre, não tem jeito, né? É uma marca. Mas falando dos projetos, e o que que você tem de projeto novo, o que que você está levando? Porque você me falou assim que tinha um projeto. Vamos atualizar, galera. Atualizando, então, aterrando aqui, então, né, descendo aqui da nossa nave. O meu projeto agora principal é a partir do mês que vem, provavelmente setembro, eu vou estar lançando também mais um curso, porque eu trabalhei nesse mês de de julho, um projeto que foi sobre a jornada da abundância. Então, foi muito bacana. Aí o grupo a gente está lá num grupo fechado de estudo, né? Mas aí em vários aspectos, trabalhando a física quântica, trabalhando aí os aspectos que você gostaria de mudar na sua vida, falando sobre saúde, né? Falando saúde em todos os aspectos, a parte alimentar como é importante, a sintonização com a física quântica, né, que a gente trabalha aí na parte de você ser mental, você dirigir seus pensamentos. Então, não é porque o mundo está se acabando aí, né, que a gente vive falando, transição planetária, que as coisas estão acontecendo, não tem muita gente próspera, né, não nós temos que nos voltar para para essa função, porque nós viemos aqui para sermos felizes, para sermos prósperos, né, para sermos inteligentes em saber fazer boas escolhas, né, porque nós estamos aí sempre fazendo o quê? Ação e reação. Então, muitas pessoas reclamam da vida, choram o tempo todo, acham ruim do que aconteceu, porque olha só, Deus quis, Deus quer, isso eu não concordo, não gosto de síndrome de Gabriela, essa pessoa chega para mim, se leva bronca, porque assim, sai desse corpo que não te pertence. Eu já começo. Porque síndrome de Gabriela não dá, gente. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ou então, aquela pessoa que chega pedindo ajuda, mas falando que a situação dela é porque Deus quis, Deus quer. Deus não quer nada, gente. Ele não está nem preocupado com o que você está pensando nesse momento. Ele está querendo que você se vire, que você vá à luta, que você consiga mentalizar coisas boas na tua vida. E é através do nosso poder do eu sou que a gente consegue. Então, eu trabalhei muito isso com eles, fizemos aí um trabalho legal de 21 dias, de certa maneira a gente trabalhou muito bem, mas eu vou retomar, porque eles estão pedindo, e teve gente que não teve a chance de participar, nós vamos estar fazendo aí uma retomada em setembro, provavelmente. Então, é esse o meu projeto futuro para setembro, né? Vou fazer aí também um e-book de trabalhos que a gente vai estar realizando para que você tenha o seu mental forte, a vontade que você tem que realizar aquilo. Então, vou trabalhar também com os códigos de Grabovoi, então que a gente sabe que eles são aí poderosos, né? O Ho Oponopono, né? Que esse daí já é o antigo amigão da gente, né? Então, o Ho Oponopono é direto. Então, eu tenho lá o meu Japamalas, a gente faz as mentalizações, e é assim que a gente vai indo. E as lives continuam daquela forma, né? Mudando as palavras, a gente fala em línguas, a gente brinca falando em línguas diferentes para disfarçar o robozinho, né? Mas sempre dando aqueles pitacos, né, do que está acontecendo no momento. A gente não pode se abster dos processos políticos, né, que estão acontecendo lá do outro lado. Deixa eu falar mais uma coisa, um spoiler também dessa live que vai estar a semana que vem com a Meiri Yamaguchi. Ela disse que nas visões que ela teve, ela disse que a mudança não vem daqui do Brasil, ela vem dos Estados Unidos, que foi lá que começou. Então, esses seres falaram que essa transformação, essa mudança vai acontecer após um sinal que vai vir de lá, dos Estados Unidos. Então, se começou lá,
vai ser de lá que vai começar esse movimento. Então, vamos ficar de olho, né? Faz sentido com o que eu sonhei também. Olha Sonhei, que legal. nossa, essa moça tá muito alinhada, assim, das visões muito parecidas. Eu sonhei com o povo de Hollywood, tipo, uns atores famosos, The Rock, Sandra Bullock. E aí todos eles, a Naná até sabe, eu conto todos os meus sonhos pra Naná. Aí eles se Terça-feira você vai contar desconfiguravam. tudo, hein? Terça-feira você vai me contar tudo. Muita coisa pra falar, meu Deus. Mas os atores, assim, desconfiguravam, eles se transformavam em monstros. E daí eles estraçalhavam as pessoas, botavam terror ali, sabe? Estraçalhava membro e tal. E era como se eles estivessem se revelando. Nesse sonho até o Júnior tava. O Júnior saiu, assim, pra pegar um ônibus com uma maletinha. Aí eu olhei pro Júnior. Aí eu, tipo, reuni umas pessoas, assim, coloquei num lado. Mas eu tava bem tranquila com a cena ali. Não tava amedrontada. Sabia a minha luz, a minha potência. Tanto que a Sandra Bullock veio falando, eu vou te matar, e não sei o quê. Eu, tipo, você sabe quem eu sou? Aí eu só virei assim, me transformei em luz. Daí ela desconfigurou. E aí eu lá comendo Doritos. Tinha uma prateleira de chips lá. Eu peguei o Doritos e fiquei lá comendo, vendo a cena toda acontecer. E aí umas Como pessoas a me tipo mataram. de zebra, não tô nem aí. Então caguei pra vocês, ó. Continua aí esse terror fake. E daí as pessoas sentiram esse movimento em mim e falaram, nossa, ela tá comendo Doritos, começaram a me imitar. E daí eles conseguiram se esconder e também ficar de fora vendo a cena. Depois disso, que eu deixei essas pessoas lá, eu fui seguindo o Júnior. Daí a gente foi no mesmo ônibus, encontramos mais umas pessoas ali e seguimos. Aí eu acordei. Mas olha como que tem a ver. Alguma coisa ali de Hollywood, talvez na bancada dos artistas, algum podre. Alguma coisa tá para acontecer assim que movimenta. Eu acho que é muito podre, né? Muito podre que a gente tem aí. E fora aquele velhinho gagá lá que já não tinha que estar lá, né, gente? Poxa, tá doido, nada a ver. E aquele filhinho dele, né, gente? Que, pelo amor de Deus, sei lá. Qual o problema? Alguma coisa tem que acontecer, porque vai que acontece o impeachment lá do Titio Bidê. Titio Bidê precisa cair, né, gente? Vai que acontece. Então, essa mudança vai vir de lá. Então, vamos ficar de olho, porque eu acredito muito nisso também, porque a gente precisa ter um chacoalhão no mundo, né, para que as coisas possam melhorar, porque do jeito que está, né, esse abuso da situação econômica mundial, né, que a gente já veio sofrendo há muito tempo. Então, as coisas vão ter que melhorar porque nós estamos no limite, não tem jeito. E a mesa está posta. Agora nós vamos falar sempre isso, né? Porque a mesa está posta. Esse código. A mesa está posta. Entendeu? Então, se a mesa está posta, está na hora de começar a festa, né? E a gente está aí esperando esse movimento. É isso que eu quero. Eu acho que todos os seres que estão trabalhando para isso, nosso papel, né, é esclarecer, é trazer, é pôr o pessoal para pensar. E as pessoas que estão seguindo a gente não são pessoas que estão à toa aqui com a gente, né? Elas já estão se ligando nesses detalhes, já estão percebendo que não está tudo do jeito que deveria estar, né? Então, vamos ficar juntos e unidos, porque nós temos muita coisa para estudar, muita coisa ainda vai ser revelada, mas esse é o ano da revelação. Então, até dezembro vai ser uma loucura, tá? Vai aumentar. Sabe o que eu acho que, como a gente poderia se ver? É como se a gente tivesse subido na escada de um tobogã e agora a gente está começando a descer, não tem como parar, não dá para subir de novo, voltar para trás. Não, tem que ir, deixa rolar, até chegar lá, porque é aí que vai ter a mudança. Exatamente. Uma nova era, né? Se aproxima. Sim. Ela vem com tudo. Quem tá pronto, tá pronto. Quem não tá, já tá tendo até uma reorganização ali para as almas se redirecionarem para outros planetas de terceira dimensão. Então, acho que vai ter muito desencarne também nesse meio tempo, sabe? As pessoas não vão se sentir prontas, elas vão sair da Terra e ser direcionada para outros lugares. Talvez elas, por opção própria mesmo, acabam trazendo doenças para o seu físico, porque elas estão debilitadas emocionalmente. Então, como é importante, nesse momento, a gente buscar ajuda
mental, né? Porque esse momento vai ter muita gente louca na rua, e a própria loucura que está envolvida naquela situação vai trazendo problemas no corpo físico. Então, as pessoas vão ficando doentes, não, vai ter doença que elas não vão conseguir explicar, né? O aumento de doenças autoimunes que está acontecendo é muito grande, tá? Então, nós que estamos aqui sempre falando, né? O corpo fala, né? Ele está dizendo, ele está acusando, o que está acontecendo, onde que é a sua dor realmente? Será que a sua dor é só aí no estômago? Por que está acontecendo isso? Né? Então, a gente tem que trabalhar esse movimento. O corpo nosso, ele é um instrumento de Deus, que veio perfeito, né? Mesmo aquelas crianças que vieram com alguns, vamos dizer, anomalias, foram acordos, eu acredito nisso, elas vieram por algum motivo, né? Trazendo uma informação, né? E eu acho que esses seres que vêm como autista, que estão nessas famílias especiais, porque só família especial para estar convivendo com eles. Eu trouxe aí o Henrique Gasparetto, né, lá na minha live também, e ele tem uma criança, assim, excepcional, né, vamos dizer assim. E essas crianças, ele consegue conversar com o filho dele telepaticamente. Ele sabe o que ele quer, ele sabe se ele gostou, se ele está querendo fazer alguma coisa. Então, imaginem que essa possibilidade da gente poder se comunicar telepaticamente, talvez esses seres já tenham vindo de uma forma tão grande, que eles não conseguem se comunicar, porque trava quando chega aqui Então, o que embaixo. acontece exatamente, o DNA, né, deles é um pouco codificado. E aí o grau de evolução deles são ali entre a oitava dimensão acima, e aí eles têm um choque muito grande de despenco de dimensão, e aí eles vêm com essa característica. Mas, na verdade, eles são até mais evoluídos do que nós Sim. mesmos. Exatamente assim. Então, vocês imaginem como é importante a gente entender tudo isso, porque vamos dizer assim, as escolas não estão preparadas para ter essas crianças, né? Para trabalhar com essas crianças na educação. Então, esse motivo também do mundo está mudando é para que nós saibamos trabalhar tudo isso, e a educação vai ter que ser mudada, todo o paradigma, as faculdades, as escolas, tem que ser totalmente diferente e reformulado. Não dá para conviver mais com esse tipo de ensino que eles estão querendo enfiar a goela abaixo. Uma que cheio de mentiras, né? Porque foi totalmente distorcido, e outra não tem nada prático, né? Uma criança que não sabe, né? Muitas vezes, se ela não foi num hotel fazenda, né? E se ela foi criada na cidade, ela não sabe nem que uma galinha, né? A galinha que está na mesa que ela está comendo não é a mesma que ela vê lá do filminho da galinha pintadinha, ela nem imagina. Então, assim, hoje nós temos crianças contestando a alimentação, falando, não, eu não quero essa carne, né? Essa carne é de bichinho, alguma coisa assim. Então, gente, nós temos que aprender com as crianças, com os bichinhos e com essas informações que estão chegando, porque o mundo vai ter que mudar culturalmente, né? As verdades vão ter que aparecer, né? Na parte religiosa, principalmente, que vai ser um choque para muita gente. A parte educacional vai ter que mudar e as tecnologias vão chegar. Então, eu acredito demais nisso e vai ser para o nosso bem. Mesmo que você veja que está um caos à sua volta, você fala assim, graças a Deus que está um caos, agradeço por ter chegado ao caos, porque é preciso chegar no fundo do poço para que a gente possa, vamos dizer, ver a luz aí, né? Então, assim, vai ter uma mudança, mas vai ficar pior. Vai ficar pior para depois ficar melhor. Então, pense que vai ser bom, Eu costumo tá bom? É o mais falar da importante. analogia de limpar a casa. Você Sim, vai limpar a casa bem, você precisa tirar todos os móveis, tirar toda a sujeira, vai dar uma bagunça, as cadeiras para cima, o tapete virado, é poeira. Mas depois que você organizar tudo, limpar tudo, vai estar tudo organizado, pleno, com aquele conforto mesmo de uma limpeza, né? É exatamente o momento que a gente vai viver. Acredito que pode ser que as coisas fiquem bem turbulentas mesmo.
Aí é importante a gente ter essa visão. Enquanto isso, vamos fazer a limpeza interna, né? Exatamente. Qual que é a faxina? O que a gente está precisando tirar aqui de dentro que não está servindo mais, né? Qual o padrão mental? Quais os paradigmas, né, que a gente tem que tirar? Né? As crenças limitantes que a gente precisa jogar, né? Aquela roupa velha que você não precisa mais, né? Então, dentro de você existem coisas, padrões que não servem mais para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, vamos mudar, vamos tirar, vamos recompor toda essa nossa estrutura, né? Que é isso que vai fazer a diferença para esse novo mundo. Acredito. Exatamente. Começa dentro de você a transformação. Sim. Eu não consegui ler nada. Eu sei que tem gente aí que comentou, eu sei que teve um monte, mas eu não vi, viu, gente? Porque eu tô bem longe e eu tô sem A galera óculos. interagiu Então, bastante, tá? Concordando, contando as experiências. Isso aí. A Fê falou que a mesa está posta é muito forte, que já é uma analogia com Cristo e os apóstolos. Eu acho exatamente isso, que é uma simbologia já que naquela época também, que ele esteve com os apóstolos, ele conduziu para coisas que viriam de uma trajetória pós, né? Depois de Sananda, que precisaria continuar com aquilo, seguir, né, adiante os ensinamentos. Eu acho que é mais ou menos isso, um novo ciclo, assim como estava acontecendo lá, que vai acontecer na Terra, né? Eu acho que é só essa que tinha a pergunta. Mas então é isso, Ana. Gratidão, acho que a gente já falou muito. Eu adorei ter você aqui. Nós vamos ter que falar mais na terça-feira. Não esqueçam, gente, de ir lá no canal, se inscrever, Ana Maria Olisa, Encontro Expandindo a Consciência. Não é terça, né? Será que é terça ou quarta? É dia 16. Acho que é quarta-feira. Aqui. Dia 16, eu acho que quarta. Quarta-feira. É porque estou de castigo até terça, gente. O YouTube tem que me tirar do castigo na terça-feira. Aliás, a nossa live estava marcada para terça e foi mudada para quarta, justamente por causa do meu castigo. Mas é por um bom motivo, né, gente? Então, vamos continuar firme. Né? Tá tudo certo. Isso. Eu adorei estar aqui. Eu desejo tudo de bom, muita luz para o seu canal, muita luz para todo mundo que está aqui, que participou desse momento, que foi um momento de trocar aí algumas experiências, né? Eu não contei algumas experiências que eu tive no meio, porque senão ia ficar muito depois a gente faz uma parte 2. A parte 2. Acho interessante. Olha, os insights que eu tive para descobrir a casa que eu iria foram fantásticos, né? Eu descobri a mudança minha de área, né, profissional na época, então eu tinha muito essa intuição e não sabia como lidar com ela. Então é muito legal, tá? Então é um aprendizado de todos os dias para a gente poder estar ajudando e estar aí com pessoas como você, que eu acho assim, eu admiro muito uma pessoa tão jovem e com tanta sabedoria, tão ligada a esses aspectos astrais, né? Então, eu acho que ela tem uma alma velha, tá? Com essa carinha e essa vozinha de anjo, ela é uma pessoa antiga, tá? Então, ela está trazendo muita sabedoria nos aspectos mais sutis, né? Mesmo porque ela foi aterrada para ela passar isso. Então, fiquem com Deus, todos vocês. Não esqueçam de ir lá no meu canal e não esqueçam de ver, porque olha, vamos explorar ela. Aliás, gente, aproveita para juntar aí umas perguntinhas para a gente fazer para ela e lá na quarta-feira. Tá bom? Então aí a gente vai como é que é? Explorar mais. Vamos te explorar mais, Stephanie. Eu falo isso também. A gente tem que espremer a laranja. Isso mesmo, para espremer você lá no meu canal. Gratidão, Ana. Até a próxima. Beijo, galera, todo mundo que acompanhou. Gratidão, foi muito lindo. Acho que foi muito interessante essa troca. E é isso, a gente se vê em breve. Tá. Gratidão. Tudo beijo. De bom para vocês. Sigam os nossos canais. Tchau, tchau. Até quarta. Até.